E deixa eu partilhar com você. Gente, hoje eu escolhi um único testemunho. Dentre milhares, eu escolhi esse. É um testemunho mais longo, mas uma verdadeira catequese. E um testemunho muito forte. Eu queria a sua atenção. Você conhece alguém que está passando por dificuldade em relacionamento? Alguém que está enfrentando problema com adultério? Alguém que está vivendo uma dependência emocional, está precisando de libertação? Você conhece alguém que está passando por essas dificuldades, por esse problema? Por alguém que precisa se libertar de uma situação? Pois é o que esse testemunho hoje vai relatar. Se você conhece alguém, olha, convida, porque esse testemunho é de estremecer o nosso coração. Tamanha graça de Deus. Eu começo a partilhar com você. Presta atenção. Gostaria de iniciar o meu testemunho saudando os meus amados irmãos do Instituto Hesse, de toda a minha família de oração, Exército de São Miguel. E eu quero também dizer-lhes que sou imensamente grata a Deus por ter conhecido vocês e por Ele continuar usando-os como instrumento para a minha conversão. Pois nós sabemos que se trata de uma luta diária. E eu sempre digo, não sou convertida, mas eu estou a cada dia vivendo esse processo. Para começar, me chamo Daniela. Conheci o Instituto Hesse na Quaresma de 2020 e desde então tenho crescido muito na intimidade com Deus e na vivência dos sacramentos. São muitas as graças e os testemunhos. De cara, eu me apaixonei pelas madres e por cada um dos irmãos e irmãs. O sorriso de vocês alegra o meu dia. Comecei então a acompanhar todas as lives, adoração diária, novenas, estava tudo indo muito bem. Me decidi viver a castidade com meu namorado. Tinha acabado de me confessar e tudo o que eu queria era ficar cada dia mais perto de Deus. Por muito tempo, confiando apenas na graça de Deus, eu consegui viver a virtude da pureza. Porém, chegou um certo momento que eu comecei a achar muito fácil viver a castidade. Eu simplesmente não tinha tentações, ou pelo menos nada que me fizesse cair. Eu não sentia vontade nenhuma de cometer esse tipo de pecado. E foi então que depois de 7 meses eu caí. Mas eu caí na pior tentação que existe, a do orgulho. Porque eu me achava suficiente. Eu acreditei nas minhas próprias forças para vencer esses pecados. E então fui me afastando da oração, me acomodando, e nessa época também estava afastada da vida sacramental. Para aí, gente, se tem uma coisa que afasta a bênção de Deus da nossa vida, é o orgulho. Se tem algo que nos distancia da bênção de Deus, é o orgulho. E nós somos orgulhosos quando, irmã Maria Raquel, sempre que declaramos essa independência de Deus. Eu consigo sozinho. Nós dizemos, tudo posso, mas tudo posso com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós nos distanciamos de Deus achando que conseguimos sozinhos, a queda é certa. Nós dizemos isso todo dia, a vitória é certa. Pois quando nos distanciamos de Deus, a queda é certa. Eu já peço que você anote isso no seu caderno de oração, ou melhor, no seu diário espiritual, né? Porque agora nós temos o diário espiritual de 2022, que você também já entrou na Livraria Imaculada e já fez o seu pedido. Anota isso no seu diário espiritual. Quando eu deixo o orgulho dominar o meu coração, eu afasto a bênção de Deus da minha vida. E foi isso que aconteceu com a Daniela. Então, ela continua dizendo assim, devido à pandemia, a minha paróquia fechada, então, como vocês podem imaginar, as minhas forças humanas, que não são nada, não demoraram muito para acabar. E foi exatamente nesse momento que iniciou-se a minha ruína. A palavra de Deus nos diz assim, quando da nossa casa é expulso aquele demônio, nós clamamos por libertação, aquele demônio sai, e ele volta depois ainda mais forte com 7 outros demônios.
Por isso que eu sempre recordo a você, é preciso fortalecer. Se fortalecer na oração. Tudo está bem? Não baixa a guarda, não. Continua se fortalecendo com a oração, porque o inimigo ele vai voltar e vai voltar mais forte. Porque ele sabe que foi expulso. Uma força maior o expulsou, então ele vai voltar mais forte. E ele precisa encontrar você ainda mais forte. Foi o que aconteceu com a nossa irmã. O inimigo voltou, mas voltou ainda com mais força. E encontrou ela dormindo, cochilando, e não como as virgens prudentes, não é? E a Daniela diz: terminei o meu namoro e comecei a viver uma vida de pecado com outra pessoa. E tudo aconteceu muito rápido entre a gente. Logo que começamos a conversar, saímos e já estávamos completamente envolvidos e apaixonados. Na época, eu achava até que eu o amava, porque era um sentimento tão forte, inexplicável. Nós nos dávamos bem em tudo. Tínhamos os mesmos gostos e ele sempre me tratava muito bem. E me falava coisas que eu sempre sonhei em ouvir. No entanto, não demorou muito. E eu descobri que esse homem que eu amava, na verdade era um homem recém-casado. E foi então que meu mundo caiu. E começou todo o meu sofrimento. Pois eu já estava muito envolvida. E ao mesmo tempo que não queria viver aquilo, eu não tinha força suficiente para me libertar daquele relacionamento. É como se eu estivesse vivendo uma dependência afetiva daquele homem. E para piorar toda a história, ele se dizia católico. Me falava que o casamento dele não tinha sido válido e que ele iria entrar com pedido de nulidade, porque sabia que o meu sonho era casar na igreja. Ele morava no outro estado, mas passava a maior parte do ano na minha cidade a trabalho. Então, eu não conhecia sua esposa e sua família. E meus irmãos, por algum momento, eu acreditei nas coisas que ele falava. E logo chegou o momento dele ir embora. Ele me prometeu que iria se divorciar e se mudar para a minha cidade, para que assim pudéssemos nos casar. E eu aceitei aquela situação, porque eu estava realmente cega pelo pecado. E quando ele chegou em casa, pediu a separação, a esposa não aceitou. E ela começou a sofrer muito, teve várias crises, tentava suicídio, até inventou uma suposta gravidez para não se separar. E quando eu comecei a saber de toda aquela situação, me senti muito mal. Eu nunca quis aquilo para a minha vida. E depois de algum tempo ela descobriu a minha existência, entrou em contato comigo falando que sabia de tudo, mas que nos perdoava e decidiu dar mais uma chance ao marido, porque não estavam num bom momento e que se sentia culpada. Eu não fazia ideia de como lidar com aquela situação, porque foi terrível. Eu pedi perdão a ela, eu contei a minha versão e tudo ficou meio que resolvido por um momento. No entanto, ele continuava me ligando e me falando outras coisas, diferentes do que a esposa falava. De modo que nesse momento fui tentada a não desistir dele, e assim o fiz. E foram dias muito difíceis. Eu só chorava, porque tinha sentimentos por ele, e ao mesmo tempo tinha raiva pelo que estava fazendo comigo mesma. Então eu voltei a buscar o Instituto Hesed, voltei a rezar com a minha família Exército de São Miguel, o terço do meio-dia, o terço do combate, praticamente sem forças. Mas Deus se inclinava até mim, porque hoje eu sei que Ele condena o pecado, mas que Ele ama o pecador. E durante as lives, os irmãos faziam muitas proclamações de libertação dos pecados da área da sexualidade. E por muitas vezes o Espírito Santo falava ao meu coração através de vocês. Por providência de Deus, o Instituto iniciou a novena Nossa Senhora das Graças e eu comecei a fazer. Eu ouvi muitos testemunhos, inclusive de uma moça que passou por uma situação parecida com a que eu estava vivendo. Foi então que em um dos momentos mais difíceis, eu pedi a Nossa Senhora a graça de amar aquela mulher, aquela esposa, como uma irmã. Porque se eu a amasse de verdade, eu não iria querer vê-la sofrendo e fazendo mal a ela como eu estava. Eu estou em lágrimas nesse momento que eu escrevo. Quem como Deus? Não foi nada fácil. Naquele momento que eu sentia por aquele homem só aumentava, e mesmo sem querer deixá-lo de verdade, eu comecei a rezar pela restauração do casamento deles.
E comecei a clamar a intercessão de Nossa Senhora das Graças. Irmãos, não demorou muito tempo, não. Eu comecei a sentir um carinho tão grande por aquela esposa traída. Eu sentia compaixão dela, muita culpa. E eu pedi a Deus para me libertar daquele sentimento. E foi um dos momentos que mais rezei na minha vida. Minha família falava: você está ficando louca, não precisa rezar tantos textos por dia. Mal sabiam eles o tamanho da libertação e das provas que eu estava enfrentando. E no último dia da novena, eu consegui a graça que eu tanto pedi. Eu falei com Deus que Ele revelasse a sua vontade. Para confirmação, pedi para que aquele homem falasse coisas que só falei com Deus. E no mesmo dia à tarde, ele me ligou pela última vez e me falou exatamente tudo, da mesma forma que eu pedi a Deus. E mesmo assim, sabendo que a minha oração tinha sido ouvida e percebendo o amor e cuidado de Deus por mim, doeu muito, porque eu me senti usada. No entanto, eu posso dizer com toda certeza, rezar para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, dói, mas é a melhor decisão que podemos tomar. Irmãos, foram meses de escravidão e sofrimento, mas Deus me libertou e me deu a graça de amar e interceder diariamente por aquela família que há pouco tempo quase havia sido destruída por minha causa. E Deus foi tão fiel, que o casamento deles foi restaurado e alguns meses depois, Deus lhes deu a graça de ser em paz. Ela havia me falado que não conseguia ser mãe, pois Deus operou o milagre. E então eu comecei a ser grata a Deus e a Nossa Senhora por tal graça. E desde então eu tenho vivido uma vida sacramental, uma vida na graça de Deus. Essa foi a novena das graças do ano passado. E Ele providenciou que eu voltasse com meu namorado, aquele que eu vivia a castidade, lembra? E que me aproximava tanto de Deus. Nós voltamos. E para a honra e glória do Senhor, estamos noivos e vivendo a vontade de Deus para nossas vidas. Antes eu confessava de vez em quando. Hoje eu me confesso todo mês. Quem antes tinha preguiça de rezar um terço, hoje reza um rosário e sente um enorme prazer. Voltei a pregar a palavra de Deus nos grupos de oração da minha paróquia. Vocês não imaginam. Eu que nunca fui uma católica que teve Nossa Senhora como mãe, eu estou hoje, dia 27 de novembro de 2021, me consagrando a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. E para confirmar tudo isso que eu estou vivendo, uma semana antes da minha consagração, o Espírito Santo me inspirou a pregar sobre a maternidade divina de Maria. Irmãos, foi uma bênção. Para mim, um dos momentos mais felizes da minha vida. E ainda pedi ao Ministério de Música que cantasse a música da Madre Kelly, Regaço Acolhedor, no momento de louvor e oração, e pudemos experimentar um pouquinho do céu na terra. Alguns dos jovens não conheciam e foi maravilhoso poder apresentar para eles. Essa que para mim é uma das mais lindas canções. Na sexta-feira, dia 12 de novembro, a irmã Maria Raquel falou que imagina os guerreiros do exército de São Miguel pregando nos grupos de oração, dando testemunho. E é realmente isso mesmo. Esses guerreiros estão sendo muito bem formados para servir também em nossas paróquias. É lindo de se ver. Muitas pessoas se impressionam com o meu conhecimento sobre Nossa Senhora, justamente pelo fato de que até pouco tempo eu tinha muita resistência com ela, por influências protestantes. Mas isso, sem dúvida, eu devo ao irmão Luiz Maria, que, inspirado por Deus, tem nos catequizado muito bem sobre a Virgem Santíssima. E hoje sim, posso dizer com todas as letras, sou católica, filha de Maria. Estou aprendendo a amá-la cada dia mais. Irmãos, quando olho para trás e vejo o que Deus fez na minha vida em pouco mais de um ano, eu fico impressionada. Me tirou de uma verdadeira lama de pecado e me colocou no lugar de filha, que é de onde eu nunca deveria ter saído. Sou grata a Deus por poder servi-lo e levar a sua palavra aos que precisam. Não me sinto capaz, mas talvez seja porque eu sou a menos provável que Deus opera para mostrar que não é mérito nosso e sim dele, porque tudo é graça. Obrigada, família Exército de São Miguel.
Me emociono quando falo de vocês, porque os amo tanto que parece que nos conhecemos há muito tempo. Onde eu vou, eu dou testemunho do que Deus fez e faz na minha vida. E também proclamo as misericórdias de Deus através do Instituto. Eu falo de vocês para todo mundo, porque vocês são verdadeiramente a minha família. Estão na minha casa todos os dias, do amanhecer ao anoitecer. E é maravilhoso estar com cada um. Obrigada pelo sim de vocês, por serem instrumentos usados por Deus para nos levar ao céu. Obrigada por me ensinarem a amar o Santo Rosário, a Virgem Maria, Jesus Eucarístico, que é o centro de nossas vidas. Palavras não são suficientes para agradecer a Deus pela vida de cada um do Exército de São Miguel. Obrigada pelo sim de cada um. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família de oração. Quem sabe em junho do ano que vem, depois do nosso casamento, eu e o meu futuro esposo vamos para Fortaleza, se Deus permitir, conhecê-los pessoalmente, poder abraçar e agradecer a cada um. Amo muito vocês e assim como vocês são para mim instrumentos de salvação, eu quero ser agora instrumento na vida de outras pessoas. Como vocês sempre dizem, um sim leva ao outro e hoje somos tantos e para a glória de Deus seremos ainda mais. Se depender do meu compartilhamento, seremos muito mais. E é claro, quem como Deus? Ninguém. Respira. Gente, que testemunho é esse? Quanta graça de Deus. Você gostou do testemunho? Fala aí no chat. Tem uma tela aqui bem pertinho de mim, aqui só acompanhando vocês interagindo aqui no chat. Gente, olha só. Foi um itinerário, foi um caminho. Foi um caminho, você... É uma verdadeira catequese, não podemos nos afastar da oração. E a Daniela foi resgatada pelo amor de Deus, por uma família de oração que não desiste de nenhum dos nossos irmãos, dos nossos guerreiros. E hoje, olha só, hoje ela proclama as misericórdias do Senhor, hoje ela catequiza, hoje ela prega, hoje ela testemunha o amor de Deus. Daniela, minha querida, era isso que o demônio queria roubar de você. Queria roubar de você essa vida divina que bate aí dentro. Queria roubar de você essa missão que Deus lhe confia. Queria apagar essa luz que um dia o Senhor acendeu, mas essa luz não apagará. Essa luz jamais será apagada. Porque é o Espírito Santo de Deus presente. E essa luz se tornará a cada dia mais forte. E é isso que acontece no coração de cada guerreiro. Anotou aquilo que ficou mais forte nesse testemunho hoje para você?